Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre a síndrome nefrítico, né? Então, a síndrome nefrítico, a gente tem que lembrar que ela é igual a glomerulonefrite difusa aguda ou pós-estreptocóxica, né? Que ela é uma inflamação do glomérulo, né? Ela tem um diagnóstico de síndrome, né? Que é o conjunto de sinais e sintomas que vai apresentar diversos quadros clínicos e diversas etiologias, certo? Então, ela é a gente pode considerar como uma perda urinária menor que 500 miligramas quilopeso dia, ou ainda 40 miligramas por metro quadrado da área corporal desse paciente por hora, certo? Então, a glomerulonefrite difusa aguda ou após estreptocóxica é hematuria macroscópica posterior a 1 a 3 semanas, 10 dias no máximo, posterior uma faringite ou uma faringoamidalite, ou de 3 a 5 semanas posterior o empítico causado pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, por lesão de pele, né? O empítico é a lesão da pele. Ela tem a prevalência em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, né? Ela é rara em menores de 2 anos. Ela é mais frequente no período pré-escolar e escolar, com um pico de incidência ao redor dos 7 anos. A incidência ela é mais no sexo masculino que no feminino, né? A gente tem que lembrar que no glomérulo é onde ocorre a filtração glomerular, tá certo? Então, a gente pode classificar as características aí, né? Que vai ter uma hipertensão arterial, um edema, uma hematuria microscópica, uma oligúria, né? E a proteína não nefrótica, tá? Então, vamos para a fisiopatologia. Primeiramente, a etiologia. A etiologia, ela se dá pela infecção do Streptococcus beta hemolítico do grupo A, né? As cepas nefritogênica, né? Após uma faringoamidalite ou após um empítico, né? Então aí a gente tem uma infecção prévia de forma antígeno-anticorpo, né? Que vai depositar no vaso. E quando esse complexo antígeno-anticorpo ele deposita o seu imunocomplexo na parede do vaso, começa o processo inflamatório, né? Ela é uma doença imunomediada. A gente tem um antígeno estreptocóxico que ele vai desencadear uma reação imunológica, uma produção de anticorpo, a formação do imunocomplexo nos glomérulos, que vai levar a uma infecção. A gente tem também, na fisiopatologia, a gente tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Com isso, a gente começa a reter a ureia, creatinina e potássio. Com isso, a gente vai ter uma lesão renal aguda. A gente também tem uma diminuição da oferta de água e sódio nos túbulos renais. A gente tem um desajuste aí da reabsorção do sódio e água. Com isso, a gente vai ter o quê? Uma oligúria, hipertensão, um edema, né? Então, aqui, ó, a clínica, né? A gente tem... Aqui é um resuminho de tudo que a gente vai falar na aula, tá? A clínica, essa criança, geralmente, ela vem pós uma faringoamidalite ou pós uma infecção cutânea,
ela vai ter hematúria, proteinúria, oligúria, edema, hipertensão. O que é clássico da criança é ela ter hipertensão arterial, edema e a hematúria microscópica, tá? Isso é característico do nefrítico. Então, a clínica, às vezes, aquela mãe, ela vai chegar com a criança com edema, com hematúria, com hipertensão, e a mãe, ela vai referir que a urina da criança tá com cor de Coca-Cola, tá com cor escura, né? Ela tá escura, ela tá tipo aquele caldo de carne, sabe? A água de carne assim, ele fica mais ou menos dessa cor, né? A gente já pode ter uma suspeita aí, que é uma glomerulonefrite difusa aguda ou pós-estreptocóxica, né? A gente pede dosagem do complemento, o C3 e C4 vai estar diminuído. Então, até onde se prove o contrário, ela tem uma glomerulonefrite difusa aguda, né? Até que se prove o contrário aí dessa criança. Mas tá. Então, ela vai ter a hematúria dela, microscópica, que a urina fica escura, né? Espumosa, com cor de Coca-Cola ou cor de café, como a gente pode chamar. Hipertensão arterial, uma oligúria, né? Ela vai ter um edema peripalpebral, tá? Vai estar inchada, assim, vai estar igual o olho de chinês, assim, sabe? A pálpebra vai estar inchada, né? Isso é característico. Também a gente pode encontrar o edema no abdômen, na região genital, nos pés, né? Pouco depressivo esses pés. Pode ter uma hepatomegalia, uma taquipneia por conta desse edema pulmonar, um decaimento de náusea, dor abdominal, uma encefalite hipertensiva, né? A convulsão, coma, cefaleia, sonolência, edema de papila, alterações visuais também pode apresentar essa criança. O diagnóstico clínico laboratorial, você vai pedir uma urina, na urina vai ter hematúria e uma proteinúria leve, tá? Que é bem característico. Os antecedentes ambulatorial da infecção pós-estreptocóxica, que a gente falou, que é o C3 e C4 baixo. Ureia, creatinina vai estar aumentado no caso se tiver oligúria. Pode ter uma hiperpotassemia causado pela insuficiência renal, uma hiponatremia por hemodiluição. No raio-x a gente pode pedir também, no raio-x do tórax a gente vai ver uma congestão pulmonar, que é aumento da área cardíaca também. O C3 e C4 diminuído na fase aguda e depois ele se normaliza na 8ª semana. O hemograma a gente pode ver uma anemia discreta, dilucional aí, né? Também lembrar esses sintomas, eles surgem de 10 a 20 dias, né? No máximo 6 semanas. Lembrar dessa que é característico cor de Coca-Cola, né? Na urina. Então a gente tem algumas complicações, né? As complicações da insuficiência renal, a gente vai ter uma hiperpotassemia, uma hiperfosfatemia, uma acidose, uma uremia, uma hipocalemia, né? A insuficiência renal crônica, ela é rara, mas pode estar presente. Na IC por congestão, a gente vai ter dispneia, edema agudo de pulmão. Causado pela hipertensão, a gente vai ter uma crise hipertensiva,
convulsões, né, em uma encefalopatia hipertensiva. O tratamento desse paciente é a internação, né, principalmente se tiver a pressão arterial aumentada, né, uma crise aí de hipertensão arterial, sintomas congestivos, uma encefalite hipertensiva, oligúria. As medidas gerais que a gente tem que fazer com esse paciente é o quê? O peso diário, o balanço hidroeletrolítico, muito importante para esse paciente, porque ele já está com edema, a medida de pressão arterial, uma dieta hipossódica, uma restrição hídrica em caso de oligúria. E o antibiótico de escolha que a gente vai escolher é a penicilina benzatínica. Só se ele tiver alergia à penicilina benzatínica, a gente vai dar uma eritromicina. A profilaxia de contato também vai se tratar com a penicilina G benzatínica, né? O diurético, se tiver sintomas congestivos, a gente vai dar uma furosemida, né? A furosemida aí ela é de escolha, pode dar uma hidralazina, o nifedipino também, tá? Igual o nifedipina é mais usado, né? Nifedipina como um antipertensivo aí. Mas também pode-se usar esse nifedipino tanto sublingual como retal. E nalapril, na emergência hipertensiva, a gente usa o nitroprusiato aí, EV, né? Bom, pessoal, então vamos dar um repassinho aí no síndrome nefrítico, né? Então, no síndrome nefrítico, a gente tem uma hematúria, geralmente ela é macroscópico, na síndrome nefrótica que ela é microscópica, posterior a 1 a 3 semanas de uma faringoamidalite, ou 3 a 5 semanas posterior ao empítico, que ela vai ser causada pelo Streptococcus beta-hemolítica do grupo A. Lembrar que é mais frequente no sexo masculino, mais frequente em pré-escolar e escolar e raro antes dos 2 anos. A fisiopatologia, você vai ter um dano capilar, com isso você vai ter uma alteração da permeabilidade, vai levar uma proteinúria, vai ter diminuição da filtração glomerular, né, que vai ser a oligúria. Com isso a gente diminui a excreção de sódio. E a gente vai ter o quê? Vai ter um edema, vai ter uma sobrecarga de volume nesse rim e vai levar à hipertensão. A manifestação clínica do nosso paciente, ele tem hematúria, hipertensão, oligúria e edema palpebral. Lembrar que a hematúria, a urina, ela fica escura, cor de Coca-Cola, né? Cor de café. Pode ter também hepatomegalia, uma taquipneia por edema palpebral, decaimento, náusea e dor abdominal, encefalite hipertensiva, né? Convulsão, coma, cefaleia, sonolência. O diagnóstico é clínico e laboratorial. O que a gente pode pedir para esse paciente? Uma urina, uma ureia, creatinina. Como que vai estar a urina? A hematura, vai estar com hematura e proteinúria leve. A ureia e a creatinina desse paciente vai estar aumentado. A gente vai pedir um potássio também, né? Um exame de eletrólitos. Como vai estar esse potássio? Vai estar aumentado, vai ter uma hiperpotassemia, uma hipernatremia. No raio-x, a gente vai ver uma congestão pulmonar, vai ver um aumento dessa área cardíaca desse paciente. O C3 ele vai estar diminuído na fase aguda e ele vai normalizar em 8 semanas. No hemograma, a gente vai ver uma anemia discreta dilucional. As complicações que a gente pode ter complicação pela insuficiência renal, por insuficiência cardíaca por congestão e pela hipertensão. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca renal, a gente tem uma hiperpotassemia, uma hiperfosfatemia, acidose, uma uremia,
uma hipocalcemia e uma insuficiência renal crônica, que é rara, mas pode existir. Na insuficiência cardíaca por congestão, a gente tem o quê? Uma dispneia e um edema agudo de pulmão. Pela hipertensão arterial, a gente tem a crise hipertensiva, a convulsão, a encefalopatia hipertensiva, certo? Como que a gente vai tratar esse paciente? Primeira coisa, a internação, né? Que esse paciente vai ter uma hipertensão arterial, os sintomas conjuntivos, uma encefalite hipertensiva algumas vezes, uma oligúria, né? A medida geral desse paciente é quando ele está internado, quando ele está no leito já do hospital, quando ele está internado na área pediátrica, certo? Você vai fazer o quê? O peso diário desse paciente. O balanço hidroeletrolítico para ver se ele está retendo sódio, potássio. Medidas da pressão arterial, uma dieta hipossódica, uma restrição hídrica em caso de oligúria. O tratamento, o antibiótico de escolha é a penicilina G benzatínica, mas se tiver alergia a gente pode estar dando a eritromicina. A profilaxia de contato, que é a penicilina benzatínica, o diurético que a gente usa é a furosemida. O antihipertensivo que a gente mais usa é a nifedipina, né? Mas também a gente pode usar enalapril. E se tiver uma emergência hipertensiva, a gente usa o nitroprusiato endovenoso. Tá, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada aí da atenção de todos. Tenha todos uma ótima tarde aí.